Bem-vindos e bem-vindas a mais um Sem Filtro e hoje vamos tentar resolver alguns dilemas. Queremos mais crianças, mas será que arranjamos as soluções criativas para que as pessoas tenham mais filhos? Queremos que as nossas universidades sejam reconhecidas lá fora, mas será que temos um ensino adequado? E ainda queremos investir nos jovens e dar poder aos jovens, mas depois temos associações juvenis com presidentes com 50 e 60 anos. São dilemas para resolvermos hoje no nosso programa, com a ajuda do Hugo Carvalho, presidente do Conselho Nacional de Juventude, a Liliana Borges, jornalista do Público, e hoje com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo. Bem-vindo. Habituado a resolver dilemas, habituado a fazer política, e também fazer política é receber alguns apupos às vezes, certo? Isso é indiscutível e ainda recentemente, precisamente a propósito da proposta de lei do Governo que foi aprovada em Conselho de Ministros, que pretende rever o regime jurídico do associativismo jovem, isso me aconteceu. E tal como na altura o Sr. Presidente da República, que estava presente, disse: a vida política é assim. Foi a primeira vez que recebeu apupos, ou não? E outra vez somos apupados. Foi a primeira Outras vez? Vezes foi a primeira vez, mas encaro isso com a naturalidade de quem está na vida pública. E parafraseando mais uma vez o Sr. Presidente da República, mal está quem está na vida política para receber só aplausos. Diria que também não está bem se estiver na vida política para receber só apupos. Mas primeiro vamos então explicar que proposta de lei é esta. É uma proposta de lei de revisão da lei do associativismo jovem que pretende impor um limite de idade ao presidente ou à presidente dessa associação. Ou seja, a proposta é que o presidente da associação jovem tenha até 30 anos. Ou seja, que o presidente da associação jovem seja jovem. É preciso pôr este limite porque, como disse, há muitos presidentes e presidentes que têm 50, 60 anos. Isto acontece porque há muitas pessoas que estão agarradas de alguma maneira ao poder e também aos subsídios que vêm do Orçamento do Estado para a juventude? É por isso? Bom, eu diria, antes de mais, que fazer aqui um rápido enquadramento. Desde logo, a juventude é indiscutivelmente uma parte muito essencial, eu diria, do nosso futuro coletivo. Evidentemente que a sua subrepresentação na esfera pública, do meu ponto de vista, pode traduzir um desperdício da energia transformadora, da energia inovadora que normalmente os jovens, como sabemos, têm. E depois deixe-me dizer-lhe, enfim, que a proposta que foi apresentada de revisão dessa lei é muito mais ampla do que o facto que referiu, sendo que esse é um facto muito relevante, não estou a dizer que não seja. E foi um dos pontos que também causou alguma contestação por parte daquelas pessoas mais velhas, não é? Eu diria o que motiva alguma insatisfação, eu diria, enfim, particular de um grupo que não consigo também determinar. Eu digo pessoas mais velhas porque os jornalistas que estavam nesse encontro disseram que esses apupos vieram precisamente de pessoas mais velhas. Portanto, sabe-se que não são os jovens que contestam esta proposta, esta em concreto da idade. São aqueles que lá estão há 20, 30 anos, se calhar a fazer trabalho que não é para jovens, embora estejam a fazer trabalho a partir de uma associação juvenil. Tendencialmente somos levados a concordar com isso, não é? Porque à partida, quando há uma intenção de empoderamento da juventude, quando há uma intenção de dar palco, de dar voz, de dar capacidade de intervenção aos jovens, eu diria que não seriam os jovens, ou estranhamente seriam os jovens que contrariassem ou que fossem, digamos, contra essa opção. Agora, a lei do associativismo jovem existe desde 2006. E, no fundo, enquadra o que é o apoio que é uma proteção especial que é dada aos jovens no seu associativismo. A Constituição da República Portuguesa tem um artigo, e o Hugo Carvalho sabe bem, dedicado à juventude, o artigo 70, em que fala precisamente da proteção especial que os jovens devem ter porquanto estão neste período de transição entre a infância, digamos, que ainda não são responsabilizados ou responsáveis pelas suas ações, e a idade adulta. E, portanto, neste período de transição é entende a nossa Constituição, deve haver uma proteção especial aos seus direitos. Hugo, e, portanto... deixa-me só agora passar aqui a palavra aos nossos dois convidados residentes. Há uma idade limite para ser presidente de uma juventude partidária, que é 30 anos, certo?
Este limite deve ser imposto por uma questão até de coerência, ou seja, se estamos a falar de juventudes, de associações juvenis, devemos ter jovens a representar essa instituição. Concordas? Sim, da juventude partidária depende. Há algumas que já têm assim um síndromezinho de Peter Pan. Por exemplo, a JSD já quer que a revisão da lei vá com o Presidente até aos 35. Desta lei? Querem esticar assim um bocadinho a idade, não sei para quê. Deve ser com a esperança média de vida. Não faço ideia. Somos jovens mais tempo. É o que permite, por exemplo, no caso de uma juventude partidária, onde tipicamente os mandatos são de 2 anos, que o Presidente tenha 37 anos. Uma estupidez perfeita. Portanto, mas achas que... Esta proposta de lei, que eu apoio completamente, tem uma coisa por trás disto da idade, que é chamar as coisas pelos nomes. A gente costuma dizer de outra forma, lá em Viseu, mas quer chamar as coisas pelos nomes. E os nomes são associações de jovens, que são de jovens lideradas por jovens, associações de estudantes, que são de estudantes lideradas por estudantes, e associações que, não sendo com jovens, fazem trabalho meritório para jovens, e que estão também enquadradas neste apoio. São associações de caráter juvenil, são umas coisas diferentes, não é? Portanto, não acaba nesta coisa do vai acabar o associativismo e vai acabar isto tudo, é uma mentira. Parece é que esta malta está dificultada ou então que não quer fazer prova de que de facto faz trabalho com jovens todos os anos. Bom. Parece que há um conjunto de pessoas, no fundo, em Portugal que ainda não percebeu que isto também não é luta nenhuma, e acho que o Sr. Secretário-Estado também não o faz. Não é luta nenhuma contra quem é mais velho, mas, de facto, em Portugal, como na Europa e no mundo, só se é velho demais para uma coisa. Não se é velho demais para nada, exceto para uma coisa, mas que é para ser jovem. Só se é velho demais para ser jovem, e as pessoas têm que compreender isso. Achas que esta contestação terá a ver com o facto de as pessoas que estão à frente destas associações também receberem subsídios por parte do Estado, estarem agarrados ao poder e, de certa forma, perpetuarem-se no poder e não querem perder isso? Se isso acontecer, é péssimo e tem que se resolver, tem que se corrigir. Tem que se corrigir porque não é saudável para ninguém, nem democraticamente, ter pessoas a presidir décadas uma instituição. Isso é logo mau. E o que não é saudável também é ter um bolo orçamental que está disponível para que os jovens nutram o gosto pela democracia, para experimentarem ter uma associação, candidatarem-se, ter um projeto, etc. E que esse dinheiro seja levado por pessoas que andam a experimentar isto há 30 anos e parece que estão a gostar muito. Liliana, estás a sorrir porque isto parece demasiado óbvio para sequer ser discutido? Para ser discutido. E depois há este medo, parece que faz-me lembrar aquele cartaz do por favor não matem os velhinhos. Não se está aqui a expulsar ninguém. Está a garantir se aplicava às associações. Exatamente. O que se está aqui a tentar garantir é que há espaço para que os interesses de quem as associações se propõem representar sejam representados. E isso só se consegue quando, de facto, são pessoas que estão mais próximas dos problemas, dos desafios. E as necessidades, exatamente, as vontades, etc. Reparem, nós não estamos aqui a dizer, obviamente, que experiência é conhecimento, nem sempre, mas vamos acreditar que na maioria das vezes é. Mas é para isso mesmo que depois existe a possibilidade de serem consultadas para opiniões, ou seja, não se está aqui a expulsar ninguém. Agora, é esta a questão para que seja atribuída a responsabilidade aos jovens e para que, de facto, o país consiga aproveitar essa força que tem, essa força em todas as suas valências, é preciso dar oportunidade aos jovens para que se discutam problemas, porque assim, o meu pai tem 50 e tal anos, desculpa pai, tem 50 e tal anos, não saberá quais é que são os meus desafios, por muito que eu falo com ele sobre isso e por muito que ele tenha uma relação próxima comigo, as pessoas não sabem o que é estar a viver agora em 2018 tendo 27, 26, 30, portanto, e isso é preciso definir. Encontrou casos assim flagrantes, ou seja, de pessoas com uma idade completamente descabida para uma associação juvenil a fazer coisas que não têm nada a ver com os interesses juvenis? Já percebi, nesta minha primeira intervenção, que convém ser muito sintético, então eu vou ser. Ponto primeiro, acho que o associativismo juvenil é algo que devemos tratar bem, devemos acarinhar, precisamente porque, tal como o Hugo há pouco dizia, os jovens têm aí a sua primeira oportunidade de participação na nossa vida coletiva. Isso é muito bom, são escolas de cidadania, são escolas de democracia, são escolas de participação, é preciso incentivar o associativismo jovem. Mas como é que esta lei o faz? Falo desde logo a garantir que cada grupo de jovens que se queira juntar para criar uma associação veja barreiras derrubadas. O que é que hoje tem que acontecer? Os jovens, para formalizarem, para constituírem a sua associação, têm que despender à volta de 400 euros
porque se forem ao Instituto Português de Desporto da Juventude dizer nós queremos começar aqui a fazer umas coisas no âmbito do ambiente, ou da música, ou do desporto, ou da política, do que quiserem, no sentido de participação cívica, imediatamente lhes dizem, no Instituto Português de Desporto e da Juventude, sim, mas nós não vos podemos apoiar se vocês não estiverem formalizados. E, portanto, têm que ir a um registro, fazer, digamos, a escritura da sua associação e deparam-se logo com esta dificuldade. O que é que esta alteração à lei vai trazer? Vai trazer que passa a ser absolutamente isento de qualquer custo dos emolumentos, portanto, é gratuito constituir uma associação juvenil. Deixa de ser preciso apoio para se ter apoio, não é? Exatamente, porque sabemos bem que na juventude é precisamente uma fase da nossa vida que se caracteriza por o dinheiro não ser, um fator muito abundante, não é? Portanto, imagine-se que numa localidade, vamos pensar no interior do país, onde há menos jovens, 10 jovens se entusiasmam, 15 jovens se entusiasmam, 20 jovens se entusiasmam com a ideia de fazerem qualquer coisa um pouco mais orgânico do que são as suas atividades normais. Vamos fazer uma associação juvenil, vamos procurar que apoios é que o Estado nos dá e a tal proteção especial que temos. E deparam-se logo com esta barreira. Esta alteração à lei vai, de facto, eliminá-la. Esta alteração à lei vai permitir também que às associações juvenis seja, no fundo, permitido um benefício que a muitas entidades já o é neste momento e que às associações juvenis não eram, que é a capacidade que nós, enquanto cidadãos individualmente, possamos dar 0,5% do nosso IRS, portanto, para uma instituição, para uma associação. Acontece com o IPSS e, neste momento, o associativismo juvenil, com a aprovação desta proposta de lei do Governo, vai passar a tê-lo. Como também clarifica o regime, digamos, de mecenato para o associativismo juvenil. Isto é muito importante. Mas o que é que também é muito importante? Reconhecer que há um trabalho no terreno absolutamente notável, feito por centenas de associações juvenis, em que algumas delas são presididas por jovens, isso é muito bom, e outras delas não são presididas por jovens, e isto não é necessariamente mau. O que eu entendi com esta proposta, é que convém clarificá-lo. Quais é que são as juvenis? As juvenis são onde há 75%, que é o que a lei hoje determina, 75% da sua direção tem que ser constituída por pessoas com menos de 30 anos, os seus associados também. O que esta lei introduz é a necessidade do próprio presidente ser jovem também. Qualquer um de nós concordará que é muito diferente de estar numa direção ou presidir uma direção. Totalmente que o presidente da direção tem responsabilidades acrescidas, é quem interage muito mais, digamos, lá está, na esfera pública. Agora, isso não quer dizer, e eu peço-vos desculpa, também não estou a dizer que fosse essa a vossa intenção, mas não alinho numa conversa de que há associações juvenis que sejam presididas por não jovens, que não haja trabalho meritório para jovens e com jovens também. E, por isso, a lei cria as associações de caráter juvenil. Mas num sentido de clarificação, e também nunca o escondi ao setor, e digo aqui com clareza, numa perspectiva de valorizarmos, naturalmente, as que são as associações juvenis, porque é para essas que, em primeiro lugar, entendo que deve ser assim o tratamento dado ao nosso dinheiro, ao dinheiro público, destinado é para essas aos jovens. Que deve ser destinado. Vamos então passar das associações para as universidades e com a notícia do ranking da empresa britânica QS, que nos diz que apenas 3 das 7 universidades nacionais mantêm a mesma posição. As restantes 4 desceram de posição e, essencialmente, por causa de 2 fatores. Por causa da percepção que os empregadores têm da qualidade dos graduados. E o segundo fator, por causa do rácio professores-alunos. Em Portugal há 14 alunos por professor, a média da Europa Ocidental é de 12 alunos por professor. Em relação ao primeiro ponto, a percepção que os empregadores têm sobre a qualidade dos graduados. Como é que nós saímos das universidades? Preparados ou não, Liliana? Muito mal preparados. Porquê? Eu olho para a minha experiência, olho para a experiência dos meus colegas e de muita gente que eu conheço, porque, aliás, acho que os rankings, esta coisa das médias acaba por ser um problema, sendo muito importante para se conseguir perceber, ser um instrumento para, até mesmo para os alunos, para ajudar a escolher uma faculdade. Por exemplo, foi assim que eu escolhi a minha faculdade. Eu tinha uma média boa e, portanto, olhei para todas as médias das universidades e percebi, esta é a que tem a média mais alta, provavelmente será aquela que me vai preparar melhor. Enganei-me. Eu não sinto que tenha saído preparada da minha universidade. Mas porque é muito teórico, é pouco prático? Completamente teórico. Aquilo que a oferta vendia não era de todo aquilo que se passava na universidade. Falta de interação com o mercado de trabalho, acho que esse é um dos grandes problemas. Eu consigo apreciar o meu curso, porque o curso não define a nossa profissão.
consigo ter ferramentas no meu curso que aproveitei, não tanto na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal. Tirei Ciências da Comunicação na Universidade Nova. E acho que olhando Mas há um grande distanciamento entre aquilo que se ensina e depois a prática do mercado de trabalho. Claro, completamente. Eu preparei-me para o mercado de trabalho no mercado de trabalho. Foi com os estágios, foi com a experiência que fui ganhando, não foi com os Habermas que estudei na universidade. E atenção, o curso já se propunha como saída profissional jornalismo. A preparação que eu tive para jornalismo foi muito, muito, muito escassa. Sr. Secretário de Estado, o que é que as universidades estão a fazer mal? Eu diria que as universidades estão a fazer bem e queria, enfim, não contrastar, admito que possa estar de acordo com alguma coisa do que disse a Liliana, mas genericamente o que é que eu acho? Acho que é absolutamente fundamental estudar, obtermos mais graus de formação e o nosso país está a fazer esse caminho. Acho que posso-vos dizer que não sou, admito que isto seja ou possa soar politicamente correto, mas é de facto a minha posição, a mais sincera. Nunca fui um grande fã, digamos, de rankings. Acho que escondem muitas das vezes realidades. Desconfio, e não sou só eu a desconfiar, mesmo instituições internacionais cada vez mais desconfiam das avaliações, das métricas, enfim, e portanto... Mas estudar mais hoje dá mais trabalho? Estudar mais, tirar um mestrado, por exemplo, dá mais oportunidades de emprego? Dá garantidamente mais oportunidades de emprego, isso é absolutamente essencial que eu o diga, mas que todos nós o digamos. E dá um salário mais alto? Aquela conversa... E dá um salário mais alto e dá a antítese daquilo que é um trabalho precário? Catarina, deixa-me dizer isso é uma conversa absolutamente falsa e que nós temos mesmo a obrigação de contrariar. Aquela conversa do vou estudar para quê se o meu futuro vai ser numa caixa de supermercado e para isso não preciso ter um curso superior, não podia estar mais enganada essa conversa. Portanto, quem o defende está verdadeiramente enganado, está demonstrado, isso sim, por evidências, por estudos, que quem tem mais formação, e nomeadamente quem tem formação superior, tem mais oportunidades de trabalho, tem mais oportunidades de se realizar profissionalmente. Isso, portanto, é absolutamente essencial. Andaríamos todos enganados, não é? Nomeadamente na União Europeia, quando estabelecemos metas para, digamos, 40% que é que temos para os jovens no ensino superior. Se me perguntar, bom, mas o nosso sistema de ensino, nomeadamente o ensino superior está, de alguma maneira, desfasado com a realidade, pode aproximar-se, não podia estar mais de acordo com isso. Aliás, sou um grande defensor, por exemplo, dos institutos politécnicos que têm essa vertente, têm essa aproximação. Deixe-me dizer que quando vim para aqui soube que o tema, ou que íamos falar sobre a questão das universidades, quero saudar vivamente, sou de Viseu, não o escondo, sou do interior, a medida que foi tomada agora das universidades e os politécnicos do litoral prescindirem de 5% das suas vagas para permitir precisamente que institutos politécnicos do interior possam ter mais alunos. Mas é em Lisboa, absolutamente extraordinário o que vamos nos centrar em Viseu, mas podemos falar de Bragança, podemos falar de outros distritos do interior do país. Eu sou, digamos, testemunha absoluta disto que vou dizer. Há um conjunto muito vasto de vizienses, e quando digo vizienses não só de Viseu, mas da região de Viseu, de pessoas que tiveram o seu curso superior através do Instituto Politécnico, gente que não teria capacidades, não teria possibilidades de ir estudar para fora, de ir estudar como eu fui, estudar para o Porto, ou de ir estudar para Lisboa, como alguns amigos foram, ou para Coimbra mesmo, e encontraram aquela solução em Viseu que lhes permitiu progredir na carreira, que lhes permitiu, aliás, serem hoje quadros médios superiores de empresas, de indústrias que há, felizmente, naquela região e que sem esse acesso ao ensino superior, garantidamente não seriam o que hoje são. E, portanto, construir uma classe média, e que acho que é algo que nos deve motivar a todos, no quanto isto significa, enfim, melhor qualidade de vida, é absolutamente fundamental estudarmos, é absolutamente fundamental termos políticas e de aproximação, também estou perfeitamente de acordo, enfim, ao mercado de trabalho, acho que esse esforço deve ser feito, hoje em dia cada vez mais, com as tecnologias a avançarem à velocidade que avançam e que as pessoas sabem muitas das vezes, aliás, volta meia volta até nos nossos encontros de juventude se fala muito sobre isso, que é o que estamos a aprender hoje, efetivamente, tem que ser, digamos, enquadrado no que vão ser as profissões no futuro, sendo que aqui algumas temos um problema que daqui a 20 anos não sabemos bem quais serão. O que tu, para além de estudares na faculdade, também foste dirigente estudantil, não há muito tempo, e ainda contactas com pessoas que estão neste momento na faculdade. Em termos práticos, porque há muitas coisas para mudar, o que é preciso mudar nas universidades portuguesas? O conservadorismo, só.
numa palavra. Nós estamos Se vê em habituados, quê? nós estamos habituados a ouvir e a ver, falar do ensino superior público e das universidades, normalmente quando há questões de orçamento, e vêm todos os reitores para aí dizer que não tem orçamento, e depois apresentam saldos positivos de dezenas de milhões de euros. Há universidades com lucro, depois não sei para que é que andamos a pagar propinas todas as vezes. E Para a nova SBE quando há estas coisas, estrangeiros. e depois quando há confusão com os professores. Entretanto, os rankings vêm pelo meio. Até agora, neste ranking, é preciso dizer, há um ranking que, na generalidade, põe todas as universidades mais distantes do lugar em que estavam. Há outro em que até são bastante bem consideradas, que saíram só para aí um com uma exemplo. semana de... Enfim. Os rankings são como aos pareceres, há um bocadinho às vezes para todos os gostos. Mas é melhor pegarmos naqueles que dizem coisas menos positivas que é para melhorarmos, É sempre não é? bom melhorarmos e sermos estamos desafiados. Estamos bem, agora se estamos mal temos que melhorar. Este é o ponto da distância ao mercado de trabalho, é um ponto que mostra muito o conservadorismo da universidade. O mercado de trabalho está a mudar muito, está tudo a mudar muito, está tudo a avançar a uma velocidade estonteante do ponto de vista tecnológico e tudo. A universidade não faz esse acompanhamento porque é uma estrutura ultraconservadora, é das estruturas mais conservadoras que nós temos em Portugal. Eu falava até com um jovem cientista há pouco tempo, que está lá fora há dezenas de anos, e que diz, sempre que tentei vir para Portugal, vinha, ainda não podes ir para a FCT, porque ainda tens muita gente à frente, nem doutoramento tens. Ainda muito novo. A lógica, onde ele está agora, em Lancaster, só podes ter na tua equipa pessoas que estejam a fazer a licenciatura, para fazer investigação científica de alto nível. Confirmo, já tive uma amiga em Lancaster, justamente. Há um conservadorismo brutal. Os professores, o corpo docente está a envelhecer também. São pessoas que tendem a ensinar também da mesma forma e o que aprenderam há muito tempo e que não se usa. Eu vivi isso na Faculdade de Engenharia, num curso que é muito ligado à tecnologia. Eu acho que é preciso fazer aí um exercício de quebrar com as regrinhas do professor catedrático que não pode... Nós temos conselhos científicos... Que não mete os pés na faculdade. Só para terminar. Nós temos conselhos científicos que, no fundo, são as entidades dentro da escola que definem o que é que se ensina, o que é que se pode aprender e não, em que se um professor fala antes de um que é catedrático, leva nas orelhas. E que se questiona um professor que tem grau académico mais elevado que nem sequer é considerado, nem sequer é tido nem achado. Portanto, isto Catarina, deixa-me só fazer mais uma nota só para concluir, para pegar aqui naquilo que o Hugo estava a dizer do conservadorismo. Eu concordo absolutamente e depois acho muito irónico que seja tão difícil fazer esta adaptação, que as universidades achem tão difícil fazer esta adaptação ao mercado de trabalho, mas depois tenhamos neste momento a transformar-se completamente, como é a nova de economia, De Carcavelos, que se está a transformar numa economia, numa universidade para os estrangeiros. Neste momento, o pensamento deles é receber estrangeiros e isso faz muita confusão, como é que nós deixamos de ser... Mas para continuar a haver mas não faz universidades sentido. é pública, preciso não é privada. haver crianças, porque é preciso haver crianças que depois crescem e depois vão para a faculdade. E que para é continuar preciso? a haver crianças é preciso políticas que estimulem precisamente as pessoas a terem condições para terem filhos. Rui Rio, do PSD, quer pagar 10 mil euros por cada filho a todos os portugueses. Estes 10 mil euros é desde um subsídio da gravidez até a pessoa fazer 18 anos. Vão ser subsídios anuais. Se não houver crianças, o seu cargo vai se tornar obsoleto e desnecessário, não é? Secretário de Estado da Juventude. Mais uma vez, procurando ser muito sintético, mas simultaneamente fazer aqui um enquadramento. Não deixa de ser paradoxal. Eu acho que nós hoje, quando falamos sempre à escala global, e estamos sempre para dizer, não é? Nós fugimos muitas vezes e extravasamos as nossas fronteiras, este é um problema que nós temos entre fronteiras, porque o mundo nunca teve tantos jovens como tem hoje. Não é? Nós somos, entre os 15 e os 24 anos, 1,8 mil milhões. Nunca houve tanta juventude no mundo como há hoje. A ONU chama e, portanto, grande isto também nos deve fazer pensar, não é? Sobre, enfim, muitas vezes somos territorialistas, olhamos para o nosso quintal, mas devemos ter uma perspectiva global. E a perspectiva global é esta: nós não há no mundo problemas de natalidade, antes pelo contrário, nunca houve tantos bebés no mundo, nunca houve tantos jovens no mundo. Agora devemos pensar, sim, também em políticas de imigração. Mas há um boom em África e no Brasil, sobretudo. Ouça, na Europa mas é um pouco diferente. Catarina, acha que hoje em dia faz sentido falar do nosso país?
Sim, não faz sentido. Hoje em dia mas faz em relação sentido às falar pessoas do que nosso nascem em planeta. Portugal... As Nações Unidas não se preocupam com os níveis de poluição que Portugal, por exemplo, Claro. emite ou que tem. Não é? Preocupamos com o nosso planeta de uma forma global. Vivemos cá todos e, portanto, também nesta, enfim, matérias de natalidade, acho que temos de ter esta abordagem. Concretamente, no que diz respeito ao nosso país, evidentemente que sim, que acho que, sobretudo, nos devemos procurar, eu, enquanto membro do Governo, sinceramente, estou muito focado nisso, na realização pessoal de cada um. Também nós não podemos alinhar uma conversa, de repente, todos temos que ter filhos. O país precisa de bebés. Porque o país precisa... Bom, Mas acha que os subsídios mensais, ou melhor, anuais, como propõe Rui Rio, é uma proposta aceitável e que vai estimular as pessoas a terem mais filhos? Tenho ideia que ou é melhor, por exemplo, reduzir despesas que as pessoas têm com os filhos, apoiar, por exemplo, despesas com creches, com fraldas? Qual é que é a melhor opção? Estes subsídios ou é apoio com as despesas que se têm ao ter filhos? Eu acho, sinceramente, que devem ser criadas condições, antes mesmo dos filhos, uma que é absolutamente essencial, que é de emprego. Emprego decente, justamente remunerado, isso é o que faz as pessoas terem estabilidade que lhes permite pensar em ter família. Emprego. Evidentemente que a habitação também é absolutamente essencial. E depois disso, as condições de acesso à educação, e nomeadamente as creches. Eu posso lhe dizer que tenho um filho com 4 anos e que efetivamente anda numa creche, num infantário privado, e eu sei bem quanto custa, não é? E o Estado só oferece de forma universal esta oferta a partir dos 3 anos. Bom, alguma coisa tem que ser feita, porque senão quem tem parcos rendimentos, já não vou falar sequer de quem tem a instabilidade da precariedade laboral, evidentemente que não se sente motivado, não sente que tenha condições de estar a ter a responsabilidade acrescida de mais uma vida no seu seio familiar e que evidentemente é para sempre. Mas, portanto, criar condições, sobretudo ao nível do emprego, criar condições ao nível da habitação e depois, evidentemente, as que nos permitem ter crianças, ter filhos, objetivamente. Eu acho que foi um comentário que vi, que li, ou ouvi ao Primeiro-Ministro, e não é aqui uma questão de seguidismo ao líder e ao chefe, mas acho que o Primeiro-Ministro comentou as propostas do Dr. Rui Rio e do PSC como, enfim, uma base para se começar uma conversa que acho que devemos estar todos naturalmente envolvidos nessa. Liliana e Hugo, quais é que são os fatores que influenciam a decisão de ter ou não ter filhos? Se é que já pensaram nisso, ou os vossos amigos já pensaram nisso? E o que é que os trava nessa decisão? O mais experiente de nós todos é o Secretário de Estado, que é o único que tem filhos, não é? Portanto, aí estamos todos a perder. Mas eu quero dizer que não alinho assim muito nesta coisa do... Ter filhos? Não. Ou do subsídio? Do prémio de consolação para quem tem filhos. Acho que acompanho que é uma conversa que tem de ser feita, acho que já tem de ser feita há muito tempo. Tem que ser feita do ponto de vista da perspectiva global, porque nós estamos a ficar mais velhos, mas há países que estão a ficar mais novos e nós vamos ter que viver todos uns com os outros. E esta coisa da natalidade ou se resolve a ter crianças ou se resolve a ter imigrantes, das duas três, não é? Da natalidade, aliás, do rejuvenescimento do país. E eu não acompanho muito esta coisa do, toma lá 10 mil euros ou toma lá X mil euros. Eu acho que é mesmo isto das condições, quer dizer, as condições que a pessoa tem que ter para ter filhos. Sim, é tempo para cuidar dos filhos, é dinheiro para ter filhos, é emprego, é uma vida estável. Isso é um conjunto, não tem um cheque, não tem um valor, não tem um número em euros, não é quantificável. É confiança dentro no futuro, é estabilidade. Dentro da realização pessoal de cada um. Que te permite depois pensar em outras coisas, nomeadamente ter uma família. Mas é uma conversa, se calhar está aí a fazer falta também mais um grupo, como é o grupo pelo interior, que pensou muito sobre o tema, com pessoas de vários partidos e tal, para pensar num pacote alargado de medidas que venham a resolver o problema, que não é atirar com dinheiro às pessoas para terem filhos. Eu confesso que quando recebi a notificação a dizer que estes 10 mil, eu pensei, olha, estes 10 mil euros davam bastante jeito agora. Mas se calhar vou ter que ficar com a criança, não é? Portanto, mas, por exemplo, só as creches representam 25% do orçamento familiar. Só a mensalidade da creche. É ridículo. Do orçamento familiar, já no orçamento familiar, de certeza que não será o meu, por exemplo. Olhando para isso, lá está, estes 10 mil euros não é assim que se resolve. Não é parece que estamos a comprar as pessoas, olha, estes 10 mil euros têm um bebê. Quer dizer, não é essa a lógica que deve ser. Ninguém deve ter um bebê
isto não vem ter porque estabilidade não e apaga, confiança exato, não para apaga, depois não conseguir apaga as pensar em mais preocupações, coisas. resolve os problemas. Ou, às vezes nem isso, mas é uma ajuda muito pontual que depois é dada de uma forma faseada. Portanto, não é os 10 mil euros de uma Dos só 0 vez, aos não é? 6 e depois dos 6 aos 18. E lá está, Sempre um isso- subsídio anual. Momento sem filtro neste programa de um secretário de Estado do atual governo a dizer... Vai citar o Cavaco Silva? Não, vou dizer que tanto Vai ser pai novamente. tanto quanto me informei, tanto quanto vi, as propostas do PSD falam nomeadamente também em creches gratuitas a partir dos 6 meses. sim. E, portanto, não nos cinjamos só à ideia dos 10 mil euros. Não, mas esses 10 O mil euros momento estão sem incluídos. filtro foi, portanto, ter um membro de governo a cumprimentar a oposição Exatamente. por algumas propostas. Sempre Vamos então saudável. agora às notícias para encerrarmos este programa. Hugo, começamos por ti. O Hugo traz o recreio. O recreio é aqui os nossos amigos de Itália Ok. que se estrearam com esta frase, dizer acabou o recreio, façam as malas e partam. No fundo, temos lá uma nova formulação de governo que eu queria comentar por várias razões. Por episódios espetaculares, como é o episódio do governo não ter sido aceito pelo Presidente porque tinha um eurocético que dizia que ter entrado no euro era a maior estupidez que a Itália tinha feito e ia ser Ministro das Finanças. Então o Presidente deixa para nem pensar, não vão meter um senhor desse a Ministro das Finanças porque era eurocético e esse senhor agora está nos assuntos europeus. Portanto, também aqui uma contradição que é Coerência, fantástica. como começamos este programa. Ele chama-se Paolo Savona, portanto é um eurocético que está nos assuntos europeus, de certeza vai ser um tipo interessante de lidar. E depois, tem todas estas coisas, já começou, façam as malas e partam, não queremos imigração, ou a União Europeia nos ajuda ou vamos expulsar todos os refugiados, vamos parar de procurar ajudar as pessoas que estão a vir em barcos de borracha porque lhes destruíram a casa, porque as expulsaram do país, porque estão a fugir de uma guerra que também nos podia acontecer a nós. Estão a sobreviver. E portanto, estão a tentar sobreviver e nós só devíamos era ajudar. E já começou a festa, e começou a festa com os palhaços todos e estão lá estes senhores a ser caras de um governo, e era importante dizer isto porque há umas frases, até há uma notícia do Público que está escrita com uma frase em que alguém diz, que por ocasião disto, ser tudo e o seu contrário é um ponto de força e não um ponto de fraqueza. Porque é um governo que é tudo e o seu contrário e depois desculpa-se com isso porque constituiu abaixo de si uma grande equipa de técnicos. Estivemos quase a ter um governo puramente técnico e burocrata em Itália e é nestas alturas que se vê que os políticos fazem muita falta. Uma ameaça aos tempos modernos. Liliana. Olha, quem não faz falta nenhuma é o Mário Machado. Mário Machado, trago aqui uma crónica do Rui Tavares que reflete a notícia de que Mário Machado se vai candidatar à liderança da claque sportinguista Juveléu. Mário Machado, para quem não sabe, esteve envolvido diretamente no homicídio de Alcindo Monteiro, no Bairro Alto, que aconteceu há 23 anos, creio, há 2 décadas, por razões racistas e preconceituosas, matou-o porque ele não era branco. E, portanto, já cumpriu pena. No entanto, toda a postura e todo o percurso que ele fez já depois da prisão não mostra que tenha mudado grande coisa. Esta notícia assusta-me porque reflete não só o caráter violento com presença de extrema-direita que algumas claques sportinguistas, portistas, benfiquistas, todas elas... Mas é o dar palco a pessoas que já foram condenadas por razões... É o dar palco e é deixar que não é? isto... Vivemos num país livre, mas quer dizer, é preciso ter cuidado com isto. É preciso ter muito cuidado e olhar para isto com muita atenção. E eu tenho algum receio do palco, do que vai acontecer. E não sei se o Sr. Secretário de Estado tem alguma novidade para nos dar acerca daquele organismo que iria fiscalizar estas situações, porque isto é um tema que me preocupa muito. Bom, primeiro responder à pergunta da nossa convidada residente e depois a sua notícia. Não, eu por acaso vou fazer isso, mas vou começar pela minha notícia, porque não tendo combinado, eu vi agora aqui o jornal à Liliana, porque eu ia destacar a notícia da nossa seleção, da nossa seleção nacional ter jogado ontem, ter feito este amigável 3-0 e ter ganho e, portanto, como diz o Público, uma vitória para moralizar antes da partida para a Rússia. Estamos todos seguramente muito entusiasmados com a participação da nossa seleção nacional no Mundial na Rússia. E também
confesso-vos que era a notícia que tinha escolhido. Normalmente, onde nos últimos tempos tenho sido chamado a conversar, falo de juventude e falo sempre um bocadinho de desporto. E, portanto, seria estranho que aqui também não o fizesse. Mas eu ia precisamente, era a minha intenção, falar sobre a nossa seleção nacional, mas remeter depois exatamente para esta brilhante crónica que o Rui Tavares hoje aqui escreve. Resta acrescento como habitualmente escreve, de forma de facto brilhante, pondo-nos a pensar sobre algo que é fundamental. E, portanto, quero dizer, em resposta então agora ao que me foi perguntado, que efetivamente está anunciada a criação de uma autoridade nacional para a violência no desporto. Esta autoridade vai ser criada, mais do que isso nós temos fechada... Temos datas ou temos outras considerações já sobre essa... Temos fechada a revisão da Lei 39 de 2009, que é precisamente também a lei chamada Lei da Violência no Desporto. Queremos absolutamente trabalhar para a erradicação de um fenómeno que não tem nada, absolutamente, rigorosamente nada, a ver com o desporto. O adepto da violência é um não adepto do desporto, porque um adepto do desporto não pode ser adepto da violência. Há uma contradição, digamos... Mas foi difícil gerir aqueles acontecimentos, ou não? Ainda está a ser, não é? Não, eu diria que é enfim, para o país... Mas também há aqui uma coisa que eu já agora aproveito, se tiver... Não preciso de muitos minutos, mas para dizer, porque tenho ouvido muita opinião, e particularmente nestes painéis que enfim, hoje há em todas as televisões. Este não, este é especial. Este é especial, mas efetivamente que há às vezes um bocadinho a tendência de achar que Portugal está quase que numa pista isolada. Eu, ainda há 15 dias, estive no Conselho da União Europeia e com os meus colegas, secretários de Estado, ministros do Desporto, não houve ninguém que se levantasse, nesta última reunião, como nas anteriores onde estou, a pedir a palavra a dizer sigam a receita do meu país, onde não há problemas de violência no desporto. Portanto, nós estamos numa circunstância em que, infelizmente, muitos outros países estão também. Mesmo aquele clássico, que é um mito, de se dizer, mas a Inglaterra resolveram o problema. A Inglaterra não resolveram problema nenhum. Resolveram um problema específico de hooliganismo que tiveram na década de 80, com tragédias absolutamente incomparáveis ao que alguma vez tenha acontecido em Portugal. Recordo que só num estádio morreram mais de 3 dezenas de pessoas, noutro a seguir números desta natureza, que isso envolveu naturalmente a mobilização de todo um país para travar. Longe de acontecer isso alguma vez em Portugal, mas naturalmente que em Portugal sucederia exatamente a mesma coisa. Agora, a Inglaterra tem problemas de violência no desporto. Aliás, ainda há algumas semanas, um autocarro que levava os jogadores do Manchester foi digamos, vandalizado, foi agredido e, portanto, isso acontece também, infelizmente. Isso não nos deve, e atenção, a minha conversa aqui não é minimamente responsabilizadora ou, digamos, contemporaneizadora deste tipo de fenómenos. Antes, pelo contrário, estamos empenhadíssimos em resolver um problema, que é um problema que não pode acontecer e, naturalmente, que tem nas claques, digamos, uma dimensão e é uma parte deste problema que temos de estar atentos. A atual lei, já o disse várias vezes, a atual lei é ineficaz no que diz respeito à chamada legalização dos grupos organizados de adeptos. Nós temos que arranjar formas e estamos muito empenhados nisso. Aliás, de resto, já temos, como digo, já temos a lei, desse ponto de vista, já está mesmo fechada, em eliminar os chamados fatores criminógenos que estão associados a estas claques. Infelizmente, o futebol, tive a oportunidade de o dizer, precisamente nesta última reunião do Conselho da União Europeia, ao Presidente da UEFA, e ele concordou. O futebol move milhões e milhões e milhões de euros, como nós sabemos. Infelizmente, nem todos esses milhões são controlados. E como nós sabemos, onde há dinheiro que não é controlado, há, digamos aí, uma forte motivação para os criminosos chegarem. Portanto, é uma atração para criminosos. E o que nós temos que procurar fazer é eliminar esses fatores para, naturalmente, eliminar pessoas que não queremos associadas nocivas ao desporto, que não têm, que são absolutamente nocivas. Obrigado. Esperemos então pelas novidades e que não haja mais acontecimentos destes. Muito obrigada por ter vindo, obrigada aos três. Nós vamos de férias, vamos agora fazer aqui uma pausa durante o verão, mas voltamos em breve com mais programas, sempre sem filtros. Obrigada por estarem connosco.